Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Vamos para a nossa sexta aula na série de estudos sobre o tarô. Então, prepare o seu café, prepare o seu chá, ou seja lá o que for, e vamos adentrar nesse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade que o tarô nos traz. Hoje nós vamos falar sobre a carta dos enamorados ou os amantes. Esses são os dos nomes que essa carta possui em português. Se você ainda não assistiu às primeiras aulas, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição. E se esse vídeo for de serventia para você na construção da sua base, do conhecimento, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Vamos lá. Os enamorados. O arcano maior que nos fala das nossas relações, principalmente das relações afetivas. O amor que nos aproxima da nossa natureza divina. Os enamorados nos fala sobre a fundação do amor, dos sentimentos nas relações interpessoais e como usamos isso nas escolhas de caminhos nas quais traçamos na nossa jornada. E como agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Percebe-se uma coisa muito interessante, que a carta dos enamorados e a do diabo, em muitos tarôs, elas possuem a mesma configuração. Elas têm muitas similaridades, mas com significados opostos. Os enamorados nos fala do uso do livre-arbítrio, baseado na compaixão. Já a carta do diabo fala sobre o uso do livre-arbítrio baseado na matéria, no egoísmo, no carnal, no superficial. De um lado, a gente tem aí a energia de Gêmeos, a energia racional de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, né? Gêmeos tem essa dualidade da escolha de caminhos. E na carta do diabo, a gente tem a energia de Capricórnio, de Saturno, da matéria, dos ciclos materiais, kármicos. Mas eu deixo aqui só essa observação para vocês refletirem sobre isso. O amor é o caminho da verdade, e a verdade está na dualidade da junção dos opostos. Essa é uma das grandes mensagens da carta dos enamorados. Uma observação muito interessante para vocês refletirem é que o número total de cartas no deck do tarô é de 78. Fazendo uma redução teosófica, nós temos 78 igual 7 mais 8, que é igual a 15, que é igual a 1 mais 5, que é igual a 6. 6 é o número da síntese, a síntese do amor. O amor é a síntese, é a emoção primordial, a compaixão, aquilo que move montanhas. Acabei de lembrar uma coisa assim, mas tem muito a ver com isso. Uma vez perguntaram a um monge, eu não me lembro se era um monge de qual tipo de religião, mas eu já li isso em algum lugar. Perguntaram se ele achava que o ser humano era mau por natureza. E ele disse que não. O que movia a natureza humana era a compaixão. E é muito interessante, porque a carta dos enamorados fala justamente sobre isso, sobre essa compaixão, sobre esse amor, como uma emoção primordial. A afinidade zodíaca da carta dos enamorados, como eu disse, é o signo de Gêmeos, que relaciona a escolha de caminhos, a ponderação, e como as decisões afetam não só a nossa vida, mas como a vida do próximo. E também fala sobre a dualidade do consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino, o ânimos e o ânima. A gente tem aí atrás uma coisa muito interessante dos enamorados aí, antes de eu começar a falar sobre, já falando sobre a simbologia, o anjo Gabriel, que é o anjo do elemento ar, né? E Gêmeos, assim como Libra e Aquário, faz parte da cadeia, né, de signos do elemento ar. Agora vamos aí para adentrar na nossa simbologia, que é, digamos, o principal objetivo
aqui. De vez em quando eu esqueço algumas palavras em português, tá, gente? Porque eu não moro no Brasil, eu acabo falando muito outra língua. E aí, às vezes, eu dou aquela pausa, assim, se vocês percebem, porque eu tô pensando e justamente para buscar algumas palavras. Vamos lá. Primeira coisa, a gente pode ver que a carta aqui ela se passa no paraíso, né? O paraíso, ele fala muito da dualidade do Velho e do Novo Testamento, né? E como todos conhecem a história de Adão e Eva, né? Eva seduziu Adão com a maçã, resumindo, né? E Deus baniu Adão e Eva como uma represália, né? Isso fala muito sobre a questão da escolha de caminhos, né? O conceito onde após o julgamento voltaremos para o paraíso também, né? O que a gente deseja, né? E logicamente, né, não é a menção, acho que não é a menção primordial dessa carta, mas essa linguagem é usada de uma forma metafórica para falar sobre escolha de caminhos, né? E falando sobre escolha de caminhos, a gente tem aqui a árvore da vida e a árvore da sabedoria atrás, né? Eu não vou adentrar nesse assunto cabalístico, mas é necessário estudar o conceito da árvore da vida, né? As duas árvores que representam a polaridade da vida aí também, né? A dualidade, como eu disse antes. Então acho que é legal vocês pesquisarem um pouquinho sobre a árvore da vida, o caminho da serpente, né? Interessante, você pode ver o caminho aqui da serpente, a serpente atrás, né? Para a gente poder compreender melhor essa carta. Como eu disse, atrás a gente tem aqui o anjo Gabriel, né? O anjo do elemento ar, né? E como eu disse, Gêmeos é um dos signos aí, é o primeiro signo dentro da cadeia do elemento ar. A gente tem Gêmeos, depois Libra, depois Aquário, né? E o anjo, o que o anjo representa? A ponte entre os dois polos. Vocês podem perceber uma coisa interessante? Que eles não estão de mão dadas aqui. Há uma distância entre eles. E alguns tarôs, eles estão de mão dadas, em alguns decks. Mas por que essa distância? Essa distância não é por acaso. A distância diz que se as pessoas buscassem, né, se elas pudessem apreciar um ao outro com uma certa distância, elas seriam capazes de enxergar ambos de uma forma completamente diferente, né? Porque dentro da dualidade, cada um tem sua própria característica que deve ser respeitada dentro do seu espaço. E os dois estão nus, né? Você pode ver que os dois estão pelados, como se vê ao mundo. Isso fala muito sobre a sexualidade, né? O erotismo, a pureza e a falta de vergonha. Mas não a falta de vergonha no sentido negativo, mas a falta de vergonha no sentido justamente do inocente, do puro, né? Aquilo que se é antes, né, de construir a sua própria personalidade. Atrás, aqui embaixo, a gente tem uma nuvem, né? E essa nuvem, ela representa as sombras que impedem os dois de se enxergarem de maneira absoluta, né? A sombra aí no sentido psicológico, né? Que tá na moda aí, todo mundo falando de sombra, sombra, sombra. Mas aconselho vocês aí, dentro aqui desse estudo simbólico, pesquisar sobre sombra, né? O Sol. O Sol representa aqui atrás a conexão com o divino. E essa conexão com o divino, né, também representa o ego, né, que representa o próprio Sol. O Sol em Gêmeos, no caso. Mas o Sol na astrologia ele representa o ego, né? Não apenas não o ego, mas o seu eu também, que é o seu eu seria o que há antes da construção do ego também. E temos também a montanha. E essa montanha que separa os dois fala sobre a dificuldade que os dois têm que enfrentar, né, entre justamente na escolha de caminhos, na coexistência, né? Essa carta fala também sobre coexistência, né? Porque uma coisa muito interessante é que faz parte da nossa evolução espiritual coexistir com as pessoas, coexistir com o que há de diferente. Como que a gente pode evoluir se a gente não
coexiste com outras pessoas, com o próximo, com as dificuldades, né? E aí, falando sobre a sombra também, né, é justamente, né, muitas vezes nós apontamos, né, as nossas frustrações e as nossas sombras, né, que a gente é incapaz de enxergar e compreender no próximo. E é nessa coexistência, né, nessa dualidade da coexistência, que a gente consegue enxergar na outra pessoa um reflexo das nossas, sem querer ser redundante, sombras. O signo de Gêmeos fala muito sobre isso. Eu aconselho vocês também pesquisarem sobre Gêmeos. E, por fim aqui, que eu não poderia deixar de citar, que é a cobra, né? Que fala sobre o caminho da serpente, que eu aconselho vocês a buscarem informação sobre isso. Antes de finalizar o vídeo, vocês devem estar se perguntando por que eu não adentro mais assim na simbologia, vou a fundo e eu explico tintim por tintim mastigado. Porque eu acho que a ideia desse vídeo aqui não é pegar, né, e levar vocês pela mão, mas sim mostrar o caminho, né? E aí faz parte, né, dessa busca de conhecimento vocês buscarem dentro da compreensão de vida de vocês a sua própria maneira de interpretar as cartas, porque não existe receita de bolo no tarô, né? E uma coisa que vocês devem evitar justamente é receita de bolo no tarô, é não ficar fazendo interpretação baseada, né, na visão de alguns autores, porque isso acaba sendo uma crença totalmente limitante que você coloca na sua vida, né? Então, o tarô não tem limites. O tarô é justamente o livro da vida. Toda a compreensão que a gente precisa está no tarô. E a carta dos enamorados fala sobre essa síntese, como eu disse. E é isso aí, galera. Deixo vocês aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente e iremos falar sobre o carro. E uma ótima semana para vocês. Muita luz, muita paz. Um beijão.